apresentação aí pode atrapalhar os demais, tá bom? Sim, tá bom. Então, só fazer então a apresentação aqui. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí por ter aceito o convite, né? Na nossa reunião de hoje, temos aí a ilustre visita do Mauro Assano, especialista na área de pagamentos, né? Ele já foi CTO do Safra, nos Estados Unidos, sediado na Flórida, teve passagem pela ACI Worldwide, IBM, além de ter sido professor de pós-graduação, Unibanco, né? Tem um vasto currículo aqui, além de ter sido colega aí de faculdade, né, do ITA e da FGV. Né? Hoje ele vai falar sobre um tema muito importante, muito em voga, que é a revolução da indústria financeira e de pagamentos e sua relação com a economia para pequenos e médios negócios. Tá? Vai ser uma apresentação de 1 hora de duração. O tema é bastante profundo, tem muita informação. Ele vai disponibilizar para todos aqui ao final da apresentação. E perguntas e respostas, por causa do tempo bastante curto, a gente pediria para deixar ao final da apresentação, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Mauro, agora a palavra está contigo. Obrigado, Gata. Bom, pessoal, vamos lá. O Gata já me apresentou. Essa semana, o tema, acompanhando aí as notícias do Brasil, só se ouvia uma palavra, né? Pix, Pix, Pix. E aí eu entrei no Google e dei uma olhadinha na repercussão do interesse sobre o Pix no Brasil. Obviamente, 100% do país interessado, Brasília, São Paulo. E eu achei muito interessante aqui também, aqui nos Estados Unidos, e sendo bem específico, né, do Pix, para não confundir com outras áreas de interesse, como computação gráfica, etc., para não confundir com Pixel, especificamente em finanças nos Estados Unidos, o Pix também teve uma repercussão bastante significativa. Central, Costa Leste, Costa Oeste, pessoal na Califórnia, ali no Vale do Silício, também super interessado no Pix. E o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com o Pix também. O Pix tem um papel fundamental, é um pivô nesse processo de revolução industrial e digitalização. A quarta revolução industrial, introduzindo o tema que a gente vai conversar, ela trata basicamente sobre digitalização. A primeira revolução industrial foi sair dos meios artesanais para as máquinas, basicamente movidas a vapor. A segunda revolução industrial, o estabelecimento das linhas de montagem. A terceira, a questão da computação, internet, energia nuclear. Agora, a quarta revolução industrial é sobre a digitalização e, principalmente, a integração completa das cadeias de valor. Então, no momento em que se produz e que se entrega, né, o produto, seja ele, quando a gente fala de digitalização, não é só produtos virtuais, né? Na China, a Alibaba, por exemplo, ela compra, recebe, ou algumas vezes, enfim, produz o produto, a roupa, enfim, embala e entrega praticamente sem intervenção humana, tudo digitalizado, tudo automatizado. E outro dia, conversando com o Ogata, né, que a gente fez uma brincadeira, isso me lembra, não, assusta um pouco, porque faz lembrar um pouco a Skynet, né, lá do Exterminador do Futuro, quando ele viu máquinas montando máquinas, né, e hoje a gente vê a inteligência artificial treinando inteligência artificial. Realmente é um pouco assustador de repente, mas é o que está acontecendo, é a próxima revolução industrial, a gente tem que aprender a lidar com isso. E tem a digitalização dos produtos e serviços, das ofertas de produtos e serviços e dos modelos de negócio e também dos modelos de consumo. Isso envolve diversas tecnologias, né? Desde os dispositivos móveis e IoT e computação em nuvem, até questões como inteligência artificial, Big Data
um nível extremo de personalização da experiência do cliente ao longo da sua jornada, o uso avançado de técnicas na construção de interfaces de uso, né, de aplicação, impressão 3D, que sem dúvida é revolucionário, e no segmento de pagamentos, não menos importante, aí, a questão de autenticação e detecção de fraude. Fazendo uma avaliação aqui do cenário da quarta revolução industrial, eu fui no site do World Economic Forum, no tema de estudos estratégicos, e comecei a acompanhar quais são todos os assuntos relacionados a essa revolução industrial, a quarta revolução industrial. E especificamente sobre o viés de meios de pagamento, né, sobre bancos e meios de pagamento. E fazendo um sumário sobre o que foi encontrado ali, tradicionalmente, os governos e os bancos têm um papel fundamental como um lastro, né, como uma âncora de confiança dessas transações financeiras. E com o Covid-19, as tecnologias de modelos de identidade digital, de transações digitais, aumentaram, né, a demanda por isso aumentou significativamente. Basta ver, a gente está fazendo as lives, enfim, todos os encontros online. E isso levou, em termos de práticas de gestão, à necessidade de uma maior agilidade e adaptabilidade da empresa e também uma questão que eles chamam de transformação positiva, que é a forma como as empresas e as pessoas dentro dessas empresas se relacionam internamente e externamente em relação a essas novas tecnologias. E se estima que, nos próximos 10 anos, em torno de 70% dos novos modelos de negócios serão digitais. Enquanto isso, eu fui olhar aqui, né, uma das questões que é colocado no World Economic Forum é a questão da conectividade, se fala bastante lá sobre o 5G. Mas olhando o 5G, aqui nos Estados Unidos está recentemente implementado. Aliás, os Estados Unidos, dos países que implementaram, é um dos países que tem o desempenho mais baixo na rede 5G. A gente olha Coreia e China, eles estão muito mais avançados do que os Estados Unidos em relação a essa tecnologia. E quando a gente olha a questão da conectividade e acesso à internet, apesar de todos os negócios estarem, né, boa parte dos negócios dos próximos 10 anos estarem digitalizados, 25% da população brasileira não tem acesso à internet e 15% da população norte-americana não tem acesso à internet. Então, isso nos leva a que a digitalização, sim, ela é importante, mas existe ainda uma questão de infraestrutura a ser resolvida, que é prover o acesso à internet a boa parte da população. E um outro tema importante também relacionado à digitalização é a questão do uso da moeda digital. Moeda digital, eu não estou me referindo ao Bitcoin, estou me referindo ao dólar digital, ao real digital. E quando a gente olha as 20 maiores economias do mundo, eu peguei aqui o relatório da Voxel e eu fiz um cruzamento aqui com o PIB de 2018. 17 das 20 maiores economias no mundo já tem um projeto piloto ou já tem pesquisa sobre o uso de moeda digital. E, recentemente, né, o próprio João Melo, do Banco Central, responsável aí pela organização do sistema financeiro, comentou que só o custo de transporte de papel moeda no Brasil é 10 bilhões de reais por ano, sem contar outros custos, como segurança pública, enfim. Isso representa 0,15% do PIB do Brasil. Enquanto que o PIX ele vem a promover, aliás, contribuir, né, mais um passo para o processo de digitalização da moeda no Brasil. E a digitalização dos meios de pagamento, a digitalização da moeda, ela é uma condição. Ela é uma condição quase que sine qua non, uma vez que
as ofertas de produtos e serviços, os modelos de negócio de consumo e as cadeias de valor estão sendo digitalizadas, a forma como a gente paga por isso também tem que estar digitalizado para acompanhar a mesma velocidade de transformação e as mesmas necessidades de agilidade. Tem um amigo aqui em Miami, ele é Managing Director da Mambo, que é uma startup no segmento de bancos digitais, com soluções para bancos digitais na América Latina. Ele fala que, dependendo da empolgação dele, ele fala nos próximos 3 ou nos próximos 5 anos, mas um ou outro é muito próximo. Ou as empresas se adaptam ou as empresas morrem. Não tem uma outra alternativa. Então, como eu mencionei, iniciativas como o PIX são fundamentais para promover a bancarização da população e fundamentais também para a questão da implementação da moeda digital. Mas também é necessário, a gente não pode fechar os olhos, né, do ponto de vista de estratégia e de infraestrutura, como um país, para a infraestrutura de telecomunicações e inclusão da população para o acesso à internet. Né? Ontem nós estávamos conversando sobre a apresentação e durante o Covid, isso ficou muito claro, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, que boa parte da população não tem acesso à internet e as limitações que isso gera. Então, o acesso à internet na quarta revolução industrial é tão básica quanto saúde, quanto saneamento básico, como acesso aos modais de transporte. E o uso das moedas digitais, né, emitidas efetivamente aí pelo Banco Central, é uma tendência, e o PIX é um rail, é um trilho, como se diz aqui, para a implementação da moeda digital. E nesse sentido, o Brasil está muito à frente de muitos outros países, inclusive do próprio Estados Unidos. A digitalização de pagamentos, né, é uma pré-condição para que a indústria 4.0 possa ser de fato implementada, e eu entendo que um dos maiores drivers, né, um dos maiores estímulos para a digitalização dos meios de pagamentos, uma das maiores demandas vai vir do comércio, da área de serviços, enfim, da indústria como um todo, e agora é o momento dessa revolução, dessa transformação. Quando a gente olha, né, os pequenos e médios negócios, por que pequenos e médios negócios? Porque é o maior potencial de mercado que tem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quando a gente olha em relação à contribuição do PIB, as pequenas e médias empresas no Brasil contribuem com 30% do PIB, enquanto nos Estados Unidos 44%, sendo 23% dessa contribuição vindo de comércios e serviços no Brasil e 27% nos Estados Unidos. A gente está falando aqui de um volume de empresas no Brasil de 17,3 milhões de empresas, que corresponde aqui a 90% do total de empresas, isso dados de 2020, e nos Estados Unidos em torno de 30 milhões de empresas, que representam 99% dos negócios nos Estados Unidos, com dados de 2018. Sem mencionar que a geração de empregos, né, o papel e a importância das pequenas e médias empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para a geração de empregos. No Brasil, 54% dos empregos formais são gerados por pequenas e médias empresas. E nos Estados Unidos, em torno de 50%, 47%, 50% dos empregos formais. O conceito de emprego formal nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Porque aqui o emprego formal que a gente fala muitas vezes é uma relação de contrato, né? São gerados também por pequenas e médias empresas. E quais são os desafios para as pequenas e médias empresas, né, os small and medium business, se adaptarem, se transformarem para competir no novo cenário econômico e tecnológico promovido pela indústria 4.0? O primeiro desafio é acesso a crédito, né? Que esse desafio não é oriundo da revolução industrial, aí, da quarta revolução industrial, isso é um desafio histórico. E quando a gente olha no ciclo de vida de um negócio, não só de uma pequena empresa, de qualquer negócio, depende da sua fundação, que está em capacidade aqui pré-operacional,
criando geralmente com recursos próprios a estrutura para essa empresa poder existir, recursos próprios, recursos dos seus fundadores, né? Aí a empresa está em processo de se estabelecer no mercado, processo de crescimento, expansão, maturidade, até o momento em que os fundadores vão se aposentar ou fazer a transição dessa empresa para uma administração profissional, ou mesmo abrir essa empresa para o mercado, tornar a empresa pública. E esse processo de estabelecimento e início de crescimento tem um prazo médio aí de 0 a 5 anos. Algumas literaturas que recentemente eu estava pesquisando falam até de 0 a 8 anos. Né? E a principal necessidade de crédito, de acesso a crédito durante esse período, segundo um estudo da Mastercard Advisory, é a necessidade de capital de giro. Boa parte das empresas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, tem uma grande necessidade de capital de giro para poder manter os seus negócios. E as linhas de crédito que esses empreendedores, enfim, que essas empresas têm acesso, acabam sendo bastante limitadas as opções. E 80%, 90% dos empreendedores acabam utilizando recursos próprios ou linhas de crédito próprias, como, por exemplo, o cartão de crédito pessoal, para financiar as necessidades de capital de giro do próprio negócio. E quando a gente verifica, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o quão simples ou quão fácil é o acesso a crédito de pequenas e médias empresas, aqui no Brasil a gente tem um estudo do Banco Central que fala sobre fatores de contribuição que afetam positivamente ou negativamente o comportamento da oferta e da demanda de crédito. E esse estudo é um estudo trimestral promovido pelo Banco Central. A gente olha aqui de 2016 ao final de 2018, houve uma melhoria, mas a escala desse estudo ela vai de -2, sendo os valores negativos, né, que indicam restrições para concessão de acesso concessão para acesso a crédito, e de 0 a 2, fatores positivos e flexibilização para concessão de crédito. A gente olha aqui de 2016 até final de 2018, início de 2019, houve, sem dúvida alguma, uma tendência bastante positiva, mas ainda muito longe do ideal para que se tenha uma expansão e um maior estímulo para acesso a crédito de pequenas, micro e médias empresas, né? Quando a gente olha nos Estados Unidos, o cenário não é diferente. Os fatores que influenciam onde os pequenos e médios negócios buscam crédito, geralmente é onde é mais fácil ser aprovado, que é o que eles procuram aqui, né? Que é a chance de conseguir o fundo que ele precisa, e logo depois o custo da taxa de juros ou a velocidade de decisão com relação a concessão ou não do crédito. E quando a gente olha aqui pequenos e, no caso, os bancos, né, que seriam a opção primária, com menor taxa de juros, com menor custo, é onde tem uma das preferências mais baixas, né? E a gente já olha aqui as empresas, as financeiras de empréstimo online, onde tem as taxas mais altas, é onde tem a resposta mais rápido e é onde tem a maior chance de ser aceito, obviamente, né? Porque também o custo aqui é mais alto. Ocorre que, apesar deles conseguirem a aprovação, em torno aí de 80%, né, se a taxa de aprovação em qualquer um dos canais aí de oferta de crédito, menos de 50% recebe 100% da necessidade de crédito, da demanda de crédito. Então, se eles pedem, por exemplo, olha, eu preciso de $100 mil, eles vão receber 60, eles vão receber 80. Eles não recebem 100% da necessidade, ou seja, não resolve o problema, apesar de ser aprovado, não resolve o problema
de financiamento de crédito que esse empreendedor tem. E quando a gente olha a questão dessas aprovações, se observa o seguinte: as startups, né, e o conceito de startup aqui, são empresas com idade até 5 anos, um pouco mais de 30% delas recebe 100% daquilo que foi solicitado. A grande maioria recebe o volume parcial e pouca, assim, uma outra parcela significativa não recebe nada, né? Não é aprovado. E empresas maiores de 5 anos, aí já melhora um pouco, em torno aqui de 47% recebe 100% do que foi solicitado. Os demais aqui, em torno aqui de 40%, já não recebe 100% do fundo, e em torno de 20% já não é aprovado. Ou seja, é muito difícil, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos, ser uma startup com relação ao acesso a crédito. E interessante porque nos Estados Unidos, a necessidade de 70% da demanda de crédito para pequenas e médias empresas gira em torno de 25 mil a 250 mil dólares. Né? Esquecendo aí a conversão para reais, que isso não faz sentido, esse volume, é óbvio que é um volume significativo de dinheiro, é bastante dinheiro que a gente está falando mesmo aqui nos Estados Unidos, mas não são volumes tão altos, né? Os volumes de financiamento aqui nos Estados Unidos giram um montante bastante superior a 250 mil dólares. Esse volume eles chamam aqui de small dollars, né? Essa faixa de valores. E por que esse cenário? Né? Porque não tem produto de crédito para esse segmento. Quando a gente olha as razões pelas quais essas empresas, né, estão tendo crédito negado, aqui nos Estados Unidos tem um conceito de credit score, que no Brasil agora, com essa questão do cadastro positivo, está caminhando mais ou menos no mesmo sentido. As empresas entre 0 e 5 anos, obviamente, não têm histórico de crédito, ou não vai ter a collateral, né? não vai ter garantias, ou já tem muitos débitos. Como eu disse, boa parte dessas empresas, desses empreendedores, utilizam o crédito próprio para financiar essas operações, ou estão começando ainda e não têm um bom desempenho de negócios. Né? E aqui a gente tem a segmentação ainda por afro-americanos, por mulheres ou por hispânicos, né, que é boa parte da diversidade aqui nos Estados Unidos. E a gente olha a necessidade de crédito, que eu comentei com vocês, né, que está entre 25 e 250 mil, aonde que as empresas estão buscando essa necessidade de crédito? Até 100 mil dólares, a busca é praticamente nas mesmas fontes, que são grandes bancos, pequenos bancos e financeiras online. A gente tem aqui um órgão, que é um órgão de crédito para pequenos e médios negócios, que é o CDFI, e consórcios de crédito, né, por segmento, que são as credit unions, que, enfim, não são, deveriam ser mais populares, mas não são tão populares pela dificuldade de aplicação, principalmente de solicitação de crédito. Mas é interessante notar aqui que não é por não tentar, né? As empresas tentam buscar o crédito também nos grandes bancos, mas a chance de ser aprovado, em geral, é muito maior nas financeiras online, com um custo muito maior. E por que isso acontece? Né? O que falta para essas instituições financeiras conseguirem desenvolver um produto de crédito que venha suprir a necessidade dessas pequenas e médias empresas? E por que eu estou mencionando isso? Porque já existem hoje empresas no mercado associadas a grandes bancos, né, startups financeiras, voltadas especificamente a esse segmento. Quando a gente olha aqui a taxa de aprovação, em azul, os online lenders, né, as financeiras online,
é muito maior do que um pequeno banco e aqui, por sua vez, ainda é muito maior do que um grande banco. E quando a gente olha a tendência dessas aprovações, né, ao longo do tempo, os bancos, a gente percebe que eles estão ainda bem atrás ainda do que estão as financeiras online. E com a revolução da indústria 4.0, os pequenos e médios negócios, e a gente sentiu isso muito no Covid, têm uma necessidade enorme, né, de integrar a sua cadeia de valor. Integrar a cadeia de valor não é só a questão de compra e contratação de serviços online, mas também tem a ver com como eu faço o pagamento, como eu faço a gestão de pedidos, como eu faço a minha finança, a minha contabilidade, como que eu distribuo. Se eu tenho uma empresa que vende produtos, né, como que eu faço a devolução, que é o RMA, como é que eu gerencio a devolução desses produtos para fazer, inclusive, a gestão e evitar o famoso chargeback, né, podendo fazer, então, o refund, o reembolso da despesa daquele cliente se ele, por acaso, me devolveu o produto. Então, a gente tem, inclusive, a questão da gestão de estoques, né? Existem muitas oportunidades nesse momento de transformação digital para pequenos e médios negócios, né? Desde a questão de gestão de pagamentos, business to consumer, customer to customer, com estratégia de plataformas, né? Como estratégia de plataformas por exemplo, a Google uma plataforma, o Facebook uma plataforma. Você tem uma solução que congrega fornecedores e entre esses fornecedores ou clientes, enfim, podem ser pessoas físicas, fazem negócio entre si por meio da sua plataforma. A questão do omnichannel, né, do cartão presente e do cartão não presente. Isso é uma tendência já muito forte aqui, que é ter o estabelecimento comercial, e hoje pequenos e médios negócios precisa ter e-commerce, principalmente por conta da pandemia aí que tem aumentado agora na segunda onda da pandemia, precisa ter integrado o seu controle tanto de cartão presente quanto de cartão não presente numa única plataforma, conseguindo controlar os seus recebimentos de maneira mais simples. Segundo também um outro estudo da Mastercard, mais de 80% dos pequenos e médios negócios gastam mais de 50% do tempo gerenciando o fluxo de caixa, para entender o quanto que eles têm a receber e trabalhando para conseguir receber esse dinheiro. Eles têm um problema de contas a receber, eles têm um problema de cobrança. E a gestão de ofertas de crédito, como a gente já mencionou anteriormente, para as necessidades específicas nessa cadeia de valor. Na Money 2020 do ano passado, o assunto todo da Money 2020 foi crédito para pequenos e médios negócios. Além do apoio para a expansão internacional desses negócios. Enfim, com a transformação digital, agora muitas pequenas e médias empresas estão buscando oportunidades também offshore, né? Estão buscando oportunidades de exportação. E aí, funcionalidades como cross-border, como câmbio, né? Como conversão direta de câmbio e outros serviços também são importantes para esse segmento. E quando a gente olha a cadeia de valor, e aqui eu estou tentando normalizar, né, a cadeia de valor tanto do Brasil aqui quanto dos Estados Unidos, eu sei que tem alguns componentes aqui que não são presentes, não são comuns no Brasil. A gente tem um meio de pagamento, os bancos adquirentes, os bancos emissores de cartões, as bandeiras, né, a Visa, Mastercard, Elo, Amex, Discover, etc. As processadoras de cartão de crédito e débito. Aqui no Brasil nos Estados Unidos existem os gateways de pagamento, que fazem a consolidação dessas diversas processadoras em serviços e simplificam a conectividade dessas processadoras e também dos diversos gateways de e-commerce e pontos de venda, né, diversas maquininhas.
Existem as empresas de gateway de e-commerce e de POS, existem as empresas que fazem a venda aqui nos Estados Unidos, que são as chamadas ISOs, as Organizações Independentes de Vendas, que fazem as vendas para os estabelecimentos comerciais de toda essa cadeia de serviços que a gente viu aqui para trás. E tem também os desenvolvedores de software e soluções, são os famosos ISVs, que tem soluções para crédito, para omnichannel, para cross-border, DCC, para e-commerce, para controle financeiro, logística, marketing, perdão que marketing saiu duplicado aqui, e operações. Hoje, boa parte do movimento que a gente está enxergando aqui, que a gente vem percebendo aqui nos Estados Unidos, também na Ásia, e isso aos poucos vai migrando para a América Latina, a gente vê no movimento de startups, é desenvolvimento e integração de soluções nesse segmento aqui. Na questão intrínseca, né, específica de pagamento, tem lá a moeda digital, tem as diferentes formas e meios de pagamento, mas existe uma série de serviços e valores agregados ao entorno do meio de pagamento que podem trazer novas fontes de receita para as empresas que se encaixam aqui ao longo dessa cadeia de valor, agregando mais valor ao estabelecimento comercial, alinhado com a necessidade de transformação e digitalização da própria cadeia de valor desses estabelecimentos comerciais. Vamos dar uma olhadinha, então, quais são as inovações que a gente tem visto por aqui. Com relação ao segmento aqui, no pedaço aqui de bancos adquirentes e bancos emissores, né? Para ter um cartão de crédito, para emitir um cartão de crédito, você precisa ter um banco que seja um banco emissor desse cartão de crédito. Tá? E estão surgindo diversas startups que, obviamente, têm algum banco por trás delas, oferecendo soluções específicas para estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, a Divai, ela oferece solução de gestão de despesas, de budgeting, de contas a pagar, e, embarcado nessa solução, ela oferece uma solução de crédito por meio de um cartão de crédito Corporate Mastercard, um cartão business da Mastercard, e que aí ela utiliza todos os serviços da Mastercard, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, por exemplo, para promover crédito e simplificar o processo, por exemplo, de contas a pagar dos seus clientes. Então, a Divi associou os serviços de online, que é uma necessidade, né, dos estabelecimentos comerciais, que é como que eu pago a conta, como que eu faço meu planejamento de orçamento, e como que eu gerencio as despesas da empresa, com a questão da oferta de crédito e meios de pagamento. Do lado das bandeiras, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Tem a Kabbage, que é uma empresa especializada em oferecer crédito para pequenos e médios negócios. E, recentemente, a Kabbage foi adquirida pela American Express. Tá? Por que esse movimento? Porque quando se trata de pequenos e médios negócios, a relação, né, entre o crédito e os recebíveis, ela é muito forte, porque se a American Express tem conhecimento, né, e tem maior conhecimento sobre a movimentação e os recebíveis, e também nesse caso, né, se trabalhando com cartões corporativos para essa empresa, as despesas dessa empresa, fica mais simples ou menos arriscado trabalhar a oferta de crédito. A Visa lançou recentemente, nos Estados Unidos vai ser lançado, vai estar disponível em 2021, o chamado Tap to Phone. O que muda isso? Muda que o microempreendedor, ele não precisa mais da maquininha. O microempreendedor pega um celular Android com NFC, com um aplicativo nesse Android,
e ele não precisa de mais nenhum outro dispositivo, nem do dongle, né? nem do dispositivo móvel. Geralmente lá o quadradinho lá para inserir e fazer a leitura do cartão de crédito. A leitura do cartão de crédito é feita pelo próprio dispositivo NFC do celular. Também a Visa já tem o Visa Direct, que é um serviço de transferência peer-to-peer para pagamentos ou business to consumer ou business to business, que já está integrado com 99% dos bancos em 88 países, permite pagamentos domésticos e cross-borders em 160 países e, já mencionei, né, que habilita o peer-to-peer, simplifica o business payout, que é o negócio pagar os seus fornecedores, e é real-time card settlement. O que significa isso? Significa que eu faço a transferência em alguns minutos ou segundos, essa transferência já está disponível no cartão Visa para quem eu transferi. Então, se eu sou um estabelecimento comercial e aceito o Visa Direct, no caso, o estabelecimento comercial recebe esse dinheiro praticamente assim, é real-time a transferência. A Mastercard lançou recentemente o programa de Touch-Free Payments, que inclui e-invoicing, Click and Collect, in-app payments e o Pay by Link. O e-invoicing é um dos que eu acho mais interessante, principalmente aqui para o mercado norte-americano. Aqui a nota fiscal é a chamada invoice, é como se fosse um recibo. E nesse invoice, geralmente, como se paga? Se paga um cheque, inclusive aqui o cheque pode ser emitido via correio e se faz o depósito digital do cheque, tirando a foto do cheque pelo celular, mas aí se leva em torno de 3 dias para fazer a compensação desse cheque. Pode pagar usando um cartão de crédito, você preenche no formulário lá qual que é o número do seu cartão, se faz uma transação digitada, que é considerado, nesse caso, uma transação de cartão não presente. E se tem a possibilidade, com e-invoicing, de fazer o pagamento usando a transferência de conta para cartão, utilizando, por exemplo, o Mastercard Send. O Mastercard Send, por enquanto, eu acho que só está disponível, pelo que eu vi no site da Mastercard, para mercado norte-americano, mas ele também habilita peer-to-peer payments, simplifica os business payouts e é real-time real-time settlement. Do lado das processadoras. Nas processadoras, a gente está vendo, por exemplo, a First Data lançou a linha Clover, já tem alguns anos. E dentro da linha do POS, o POS não é só mais uma maquininha. O POS é um computador que oferece um serviço completo para o estabelecimento comercial. Que tipo de serviço? Serviço para restaurante, para quick service restaurants, né, que são as lanchonetes, ou restaurantes de balcão, para varejo e para serviços. Oferece controle de estoque, oferece um CRM básico, oferece um Business Analytics. A Square, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que é uma concorrente, uma grande concorrente da Clover, ela oferece para os seus clientes Business Analytics, ou Business Insights, como eles chamam. Tem uma propaganda que depois eu vou compartilhar com o pessoal da Pagos, da Square, que mostra o seguinte: olha, essa cliente, a gente verificou que quando chove, ela vende mais donuts. Então, a gente oferece para ela sempre a previsão do tempo, porque quando for chover, ela tem que aumentar a produção dela, porque ela vai vender mais. Então, a tendência também aqui é cada um, dentro da sua etapa, né, da cadeia de valor, buscar mais valor agregado, buscar mais fontes de receita, porque simplesmente a taxa do desconto, né, das processadoras ou o interchange fee dos bancos, cada vez fica mais difícil competir e se manter somente com essas fontes de receita. É importante buscar novas fontes de receita. Gateways de pagamento. Né? Existem diversos gateways de pagamento aqui nos Estados Unidos, mas um gateway de pagamento diferente é a QuickBooks, que é da Intuit. Né? A QuickBooks começou a sua história lá com o Quicken, que era um software de reconciliação
da conta corrente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, depois começou com soluções para imposto de renda aqui nos Estados Unidos, entrou em folhas de pagamento, entrou em linhas de crédito e agora também para simplificar pagamentos obviamente, recebimentos dos seus clientes. Então, a Intuit, né, como um gateway de pagamento, oferece soluções para transferência, que aqui nos Estados Unidos é o ACH, que é algo equivalente ao nosso DOC e TED no Brasil, cartões de crédito, cartões de débito e peer-to-peer. O conceito do gateway de pagamento aqui é semelhante um pouco ao que o Pix, né, está sendo para o Brasil. O Pix está consolidando, de certa forma, os canais de pagamento, quando a gente fala de transferência entre pessoas ou entre empresas no Brasil. E o gateway de pagamentos aqui tem um pouco esse papel, mas não exatamente na mesma etapa, no mesmo momento da cadeia de valor. E nós temos os POS, né, e os e-commerces. O POS, como a gente viu lá, é exemplo do que a Visa está lançando, o hardware de POS, a tendência, não sei se vai ser em 10 anos, se vai ser em 5, se vai ser em 20, mas a tendência é que esse hardware não faça só mais pagamentos ou que esse hardware nem venha a existir mais especificamente um hardware proprietário para pagamentos. Hoje, a maioria das empresas de POS já suportam o sistema operacional Android, existe uma versão do Android específica para POS e pagamentos PCI compliant. E é 100% nativo Android. Antigamente se fazia uma parte Linux, uma parte Android. Hoje em dia já é 100% Android. E essas empresas estão percebendo que mais e mais o hardware vai ser menos importante. Então elas estão transformando os seus negócios e oferecendo cloud services, que nada mais é do que algo muito semelhante ao que os gateways de pagamento oferecem, mas elas já estão, enfim, buscando aí sair um pouco na frente, oferecendo outros serviços. Dentre esses outros serviços, por exemplo, é habilitar meios alternativos de pagamento para permitir cross-border, como, por exemplo, o WeChat e o Alipay. A Verifone, com um produto chamado Greenbox, é um dos exemplos. Bom, aqui já estamos com 43 minutos aqui da apresentação. Quero trazer para vocês aqui um pouco das tendências, né, e das novidades, um pouquinho das novidades, tem muito mais coisas aqui, a gente poderia se estender aqui por horas mostrando o que tem no mercado norte-americano. No Brasil, eu sei que a Lynx enfim, tá inovando aí, tá indo para Moving, e a Lynx é uma das principais soluções de POS para o varejo. Na Europa, né, o BBVA recentemente implementou um cartão de crédito já que não tem número e já utiliza CVV dinâmico. Esse cartão, ele precisa ter uma bateria, enfim, todo cartão tem um tempo de vida útil, mas esse cartão especificamente precisa ter uma bateria para manter o CVV dinâmico. E a tendência, que eu acho é que o cartão talvez não vá deixar de existir, mas que esse cartão seja logo absorvido pelos dispositivos wearables, né? Pelo relógio, pelo celular, enfim, pelos dispositivos que a gente carrega com a gente no dia a dia. Enfim. E na conversa que eu tive com o pessoal da Pagos, eles me falaram assim, me fizeram a seguinte pergunta: mas como que os CTOs, como que os CIOs vão conseguir implementar todas essas mudanças, né? Como é que a gente trabalha para a implementação de tantas novidades, de tantas coisas tão rápidas? O que é necessário? O discurso a gente já conhece, né? A resposta para isso todo mundo conhece e conhece há muito tempo. A gente precisa ter uma arquitetura robusta, precisa ter os parceiros certos para trabalhar, precisa ter os investimentos e as prioridades certas.
eu acho que e aí é uma questão de como eu venho trabalhando, e o que foi fundamental para que no último projeto que eu participei, enfim, que a gente conseguisse acelerar rapidamente a, a implementação de todos esses serviços, é trabalhar basicamente três pilares: pilar de pessoas, de estratégia e de tecnologia, né? Sobre pessoas, eu recomendo três abordagens, né? Primeiro, inspirar essas pessoas, mas inspirar com autoridade, né? Com direção. Então, o que elas precisam fazer, o que elas precisam saber, sobre o que elas precisam focar a sua atenção e como que elas estão se sentindo em relação ao trabalho delas, ao que elas estão fazendo, né? É importante que elas entendam o porquê, que elas entendam a importância do trabalho que elas estão fazendo e a relevância desse trabalho. É importante que os seus líderes gerenciem as suas unidades e os seus times como se fossem seus próprios negócios. E não simplesmente, enfim, porque a liderança faz parte da sua responsabilidade. E sempre que tiver em dúvida sobre alguma decisão ou alguma abordagem, e algumas vezes algumas pessoas vêm me perguntar, mas o que eu faço, né, numa situação dessa? Minha resposta padrão para isso é faz um exercício da empatia, né? Avalia como você acha que o seu funcionário, que o seu par, que o seu chefe se sente ou percebe essa situação ou o seu trabalho ou esse problema, para que a gente possa, enfim, tomar as decisões não só sobre a nossa perspectiva, mas também as perspectivas dos nossos stakeholders, dos nossos colaboradores e também dos nossos clientes. Com relação à estratégia, existe uma lista maior aí sobre que eu vou compartilhar depois. Isso aqui é de um colega da Square. Eu extraí aqui algumas principais, que ao invés da gente perguntar, né, principalmente em tecnologia, eu escuto muitos CTOs pedindo, eu quero os requisitos, inclusive eu, né, não sou diferente. Como que eu vou construir? Como é que eu vou, enfim, geralmente no nível executivo, se preocupando com questões mais técnicas, ao invés da gente se preocupar como a gente vai construir, se preocupar mais em como a gente vai se diferenciar. Porque toda diferenciação hoje, o que habilita essa diferenciação, se não é no próprio modelo de negócios, é a tecnologia que permite, que habilita, né, que implementa essa diferenciação. Que problemas a gente vai resolver? E menos, né? Se perguntar menos que problemas a gente vai resolver e se perguntar mais quais problemas valem a pena resolver, porque são muitos problemas. E se perguntar menos qual é o roadmap que eu tenho que implementar nos próximos 3 anos, e se perguntar mais qual é a estratégia dos próximos 3 anos. E por que, relacionado a isso, né? Por que olhar mais a estratégia e menos o roadmap? Porque do ponto de vista de tecnologia, a minha sugestão e recomendação é construa uma arquitetura forte, resiliente, flexível e escalável para que ela dure os próximos pelo menos 15 anos, sem precisar mexer nessa arquitetura. Agora, tenha consciência que os serviços que você vai implementar sobre essa arquitetura, talvez eles não durem 3 meses. Talvez esses serviços, você te lance esses serviços vão à prova no mercado e a gente descobre que não é bem isso, a gente precisa mudar e o serviço vai ser descontinuado, a gente vai lançar um novo serviço na sequência. Por isso, a estratégia é muito mais importante do que o roadmap. E com relação aos fornecedores, né, escolha parceiros e não fornecedores. Todos os meus fornecedores,
eu faço questão de entender qual é a estratégia desses fornecedores, como a estratégia desses fornecedores está alinhada com a estratégia da empresa para a qual eu estou trabalhando, né, para a nossa estratégia. Como que o roadmap desses fornecedores nos atendem no curto prazo agora, no curto médio prazo. E o quanto que a gente consegue também influenciar esses fornecedores a customizarem e implementarem e ajustarem o seu roadmap de acordo com as nossas necessidades. Então, parceiros e não simplesmente fornecedores. E manter, né, sempre em mente que os custos de tecnologia hoje, sejam pessoas ou máquinas, ou nuvem, ou serviços, enfim, não importa, é uma variável fundamental dos custos operacionais. Né? E isso significa que se você melhora o seu custo de processamento na nuvem, você aumenta imediatamente a margem de lucro, você contribui imediatamente para a margem de lucro, é uma contribuição direta para a margem de lucro da empresa. Se não todos os serviços hoje, né, estão baseados aí em serviços digitais, quase todos os serviços têm algum canal digital relacionado, e esse canal é um custo direto para a empresa. Então, ter o controle dos custos na área de tecnologia é fundamental e otimizar esses custos é fundamental. E também a questão, quanto mais digital, maior o risco para a continuidade de negócios. Né? Tenha em mente e ter claro que a tecnologia hoje, não só hoje, né, já há muitos anos, mas muito mais hoje, é uma variável crítica para a continuidade de riscos de negócio. E quando a gente volta a falar sobre fornecedores, se você tem Platform as a Service, ou se você tem Infrastructure as a Service, enfim, qualquer coisa as a Service que você venha a ter, imediatamente agrega um risco ao seu negócio. É bom ter claro quais são as alternativas e quais são os planos de contorno para essas situações. Ok? Bom, são 8h53, estamos completando aqui a nossa apresentação. Eu gostaria só de terminar a apresentação com a seguinte frase. Essa frase também, essa não é minha, é de um colega aqui da região, que fala o seguinte: se você não tem vergonha do seu MVP, é porque levou muito tempo para você lançá-lo. Tá? Com essa questão da transformação digital, aprender, né, com o produto, expor o produto e ter um feedback mais rápido possível do mercado é muito importante para que se possa construir a solução certa para resolver os problemas relevantes. Ok? Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês e estamos abertos aqui para perguntas. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela exposição. Excelente conteúdo, bastante analítico. E temos algum tempinho aqui para perguntas. Precisa liberar os microfones. Podemos enviar depois as perguntas também por e-mail lá para o Mauro, tá? Temos aí um tempinho para a gente fazer as perguntas agora entre os participantes. Eu vou pedir que vocês liberem os microfones, por favor. Alguma pergunta? Bom, eu vou fazer a minha então. Vamos lá. Mauro, seguinte, de tudo que a gente conversou sobre tendências, eu acho que está bastante em linha com o que nós estamos conversando e tudo mais, né? Você acabou de ver aí que o recém-lançamento aí do Pix brasileiro, né? Tendo aí como referência até mundial, como você falou. Como você enxerga esse Pix a médio prazo? Você deu uma pincelada, assim, quase como uma provocação sobre o futuro de moedas digitais, tal. Como é que você está enxergando isso
no médio prazo, né? Vão acabar realmente os papéis moedas, vão sumir, as economias vão começar a transicionar eletronicamente, porque eu já ouvi falar aí que o Pix também vai ser intercambiável com outras moedas eletrônicas de outras economias. Um pouquinho de futurologia aqui, como é que você está enxergando tudo isso? Vamos lá. Primeiro, eu nunca fiquei tão feliz em 26 anos aí de carreira. É a primeira vez que eu vejo uma estratégia tão clara do Banco Central em relação que está relacionada, né, à política de estabilidade do sistema econômico e financeiro, do sistema financeiro, basicamente, né, o Banco Central é responsável pelo sistema financeiro, e tão alinhada com as tendências mundiais como eu tenho visto recentemente. Então, quando a gente olha o PIX como uma solução centralizada e gerenciada pelo Banco Central para promover a consolidação dos canais, de alguns canais, né, de pagamento, em praticamente tempo real, né? A gente está falando aí de compensação em 10 segundos no PIX. Se vai sumir as moedas digitais, a moeda, o papel físico, em algum momento eu acredito que vai, mas vai levar muito tempo, né? Enquanto tiver aquela questão da infraestrutura que a gente comentou, né? Enquanto ainda existirem pessoas que não têm acesso à internet, não dá para assumir o papel moeda, né? E se isso for oficializado de alguma forma, a sociedade, né, essa comunidade que não tiver o acesso à internet vai criar uma outra forma de emitir o seu próprio papel moeda ou a sua referência de valor, enfim, para poder manter as relações comerciais. Vai ficar uma situação isolada, enfim, segregada, vai ficar uma coisa esquisita. Então, eu não acredito que no curto prazo vai sumir o papel moeda, não. Mas que o Pix ele é não só um ótimo projeto para o Brasil, mas um exemplo para o mundo, né? Como brasileiros, a gente deveria ter muito orgulho, muita satisfação, inclusive em falar sobre o Pix fora do Brasil. Porque talvez seja junto, o Brasil hoje esteja em um nível de maturidade tão próximo quanto o da China, talvez, em relação à tecnologia de transferência de valores e de uso de moeda digital. É um dos países mais avançados, a gente pode afirmar isso. E com relação, a gente falou bastante aqui com relação sobre o acesso ao crédito, né, que hoje é uma das maiores dores que os pequenos e médios negócios vêm reportando e todo o mercado vem falando sobre isso. Também o Banco Central com a Sociedade de Crédito Direto, né, e com o Pix, está alavancando cada vez mais a possibilidade de surgirem novas soluções no Brasil para concorrer nacionalmente e, por que não, internacionalmente em relação a esses serviços, né, de oferta de crédito e de transferência de valores, né, de conectividade e meios de pagamento, né. O Pix, eu acho que ele é uma assim, talvez tenha sido a melhor iniciativa do Banco Central nos últimos 5 anos e ele vai agregar muito mais ainda acho que a sociedade e também ao mercado, no intuito que, aumentando a velocidade, né, do dinheiro, enfim, de como os valores conseguem ser transferidos entre as pontas, aumenta a capacidade de integração dessa cadeia de valor e a agilidade, a capacidade que essas empresas têm de serem mais produtivas. Um desafio grande, quando a gente olha os números das pequenas e médias empresas, é a questão da produtividade.
quando a gente olha em relação à contribuição do PIB pelo número de empregados que as empresas têm, as grandes empresas ainda existe um gap muito grande em relação às pequenas e médias empresas. E eu acho que o Pix vai ajudar a diminuir esse overhead administrativo que existe nas pequenas e médias empresas, ajudando também na melhoria da produtividade. Vai ser um importante contribuidor. Mauro, bom dia. Eu sou o Fábio Fujita aqui da BlackRock e eu confesso que eu estou com um pouco de dificuldade de entender como que o Pix, nessa sua fala, como que ele vai ajudar, qual a interferência que ele tem nessa agilidade ou nessa melhoria para as pequenas e médias empresas alcançarem as grandes corporações, até na questão de produção, como você disse agora, e também na questão do crédito. Eu não consegui fazer esse link ainda. Eu estou entendendo alguns pontos, mas este link de o Pix como uma facilidade aqui, uma agilidade na transferência, como que isso melhora a minha oferta de crédito ou a minha confiabilidade nas pequenas e médias empresas? Vamos lá, Fábio. Não estou falando. Primeiro, assim, não é com relação à produção, mas produtividade. Tá? Existe um indicador econômico de produtividade que é o fator de contribuição do PIB pela quantidade de empregados naquele setor, tá? Ou naquele segmento. Quando a gente olha sob a perspectiva de pequenas, médias empresas e grandes empresas, a produtividade das grandes empresas sob esse índice é muito maior, chega a ser 70% maior, perdão, no caso do Brasil, 70% maior do que as pequenas e médias empresas, apesar de que essa diferença vem decaindo. Os estudos de pequenos e médios negócios, né, mostram que existe, nas pequenas e médias empresas, um overhead, um esforço grande dessas empresas para controlar o contas a pagar, para controlar o contas a receber, para fazer pagamentos, enfim, estou falando de pequenas e microempresas, tá? Empresas com 10 pessoas, empresas com 5 pessoas. Essas empresas, existem muitas empresas, aliás, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, 80% das empresas não têm empregados, são empresas de uma pessoa. Né? Mas, voltando ao ponto, existe um overhead grande dessas empresas para elas, enfim, processarem esse processo operacional de back-office, né, de contas a pagar, de contas a receber. Então, o Pix ele vem agilizar esse processo, torna muito mais simples você pagar uma conta, torna muito mais simples você, inclusive, receber uma conta. Né? Antes, quando a gente trabalhava com... Antes não, né? Enfim, mas com um boleto, se eu tiver que emitir um boleto, eu tenho que, se meu sistema já não estiver integrado, né, vou ter que entrar lá, gerar aquele boleto, emitir o boleto, fazer com que esse boleto chegue de alguma forma no meu cliente, seja via digital, seja via correio. Depois que esse boleto for recebido e pago, né, eu tenho que fazer a reconciliação desse boleto no meu contas a receber, e a compensação desse boleto pode levar, enfim, 2 a 3 dias de compensação desse boleto, ou dependendo do prazo de pagamento do boleto, se o boleto for um boleto de 30 dias, enfim, eu quiser fazer a antecipação desse boleto, ainda tem essa questão da antecipação. Então, eu vejo o Pix ele simplificando essa questão do contas a pagar, do contas a receber. Equivalente aqui nos Estados Unidos, o que a Visa e a Mastercard estão fazendo com o Mastercard Send com o Visa Direct. Ele simplifica a forma como, por exemplo, eu vou pagar os meus fornecedores. Com o Pix é mais fácil pagar um fornecedor. E esse fornecedor está recebendo online. E se eu for me colocando assim, se eu sou fornecedor de outras empresas, eu também vou receber mais rapidamente e, enfim, e também de maneira mais simples. Mais simples, entendi. É nesse sentido que eu coloco que o Pix venha
a ser um contribuidor. Também eu não acho que essa diferença Para resolver o problema, né? vai Mas resolver o ele problema. dá uma alavancada aí, um direcionamento mais É um rápido. fator de contribuição para essas empresas. Entendi. Tá? E estando em forma digital, enfim, com o Pix, e a questão do crédito, né, que a gente falou também. Uhum. Está no roadmap do Banco Central, eu não sei exatamente para quando, mas está no roadmap do Banco Central oferta de crédito pelo Pix. Então, se uma pequena e média empresa precisa, por exemplo, de crédito imediato, ela consegue, por exemplo, solicitar crédito e, se tiver crédito pré-aprovado, ter o crédito instantâneo disponível, enfim, na sua conta lá. Geralmente para uso, né, o fim desse crédito geralmente é para capital de giro, como a gente comentou anteriormente, para cobrir eventualmente um atraso no recebimento ou um pedido maior que ele não tem fluxo de caixa para poder atender aquele pedido. Vai simplificar e também com isso diminui o overhead todo que eles têm, por exemplo, para pedir crédito hoje, simplificando o processo. Entendi. Tá? Sim. Faz muito mais sentido agora. Eu estava tentando entender, fazer essas conexões, essas sinapses aqui para entender. Maravilha, obrigado. Obrigado. Ok. A gente está com prazo mais ou menos já estourado, né? Tem mais alguma última pergunta antes da gente encerrar? Não? Bom, de novo, mais uma vez, eu agradeço ao Mauro Assano, né, pelo seu tempo, a sua disposição e principalmente a sua clareza, né, nas explicações. De novo, também, se tiver perguntas a posteriori, podemos aí coletá-las e perguntas e direcionar aí ao Mauro, tá? E estamos à disposição também para qualquer outras dúvidas que vierem a surgir aí ao longo do tempo, tá? Gata, só Mais uma vez. complementando, desculpe, só para deixar um recado que nós gravamos, né, a palestra e que vamos disponibilizar tanto a No apresentação nosso da palestra site. no YouTube, né? Exatamente, no nosso site, tá? Nos primeiras- pagos.org.br, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Mauro, a todos Obrigado, também, né? A essa apresentação muito importante e agradecemos bastante a todos a presença. Até o próximo evento da Pagos. Ok? Obrigado, pessoal.